Capítulo 5. Entendendo a religião. Certa ocasião, andava Jesus pelos campos de trigo em um dia de Shabá. Com fome, seus discípulos começaram a arrancar as espigas e a comê-las. Vendo isso, os fariseus lhes disseram: Olha, teus discípulos fazem o que não é permitido fazer no Shabá. Ele, porém, lhes disse: Não lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que o acompanhavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães sagrados? Ora, nem ele, nem aos que estavam com ele era permitido comer os pães reservados apenas aos sacerdotes. Ou não lestes na lei que no Shabá os sacerdotes em serviço no templo violam o Shabá sem se fazerem culpados? Pois eu vos digo, quem está aqui é maior do que o templo. Se compreendesseis o que significa quero misericórdia e não sacrifícios, não condenareis os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do Shabá. Mateus 12, do 1 ao 8. Jesus acreditava que a religião tinha sido feita para as pessoas e não as pessoas para a religião. Embora tivesse violado a lei judaica ao fazer o que fez no dia santo do Shabá, Jesus o fez assim mesmo. Jesus disse coisas como: é lícito fazer o bem ou o mal no Shabá? Salvar uma vida ou matar? Marcos 3, 4. Com frequência, ele enfrentava aqueles cuja maneira de pensar se tornara rígida e que haviam perdido de vista o objetivo da religião. À medida que amadurecemos, começamos a perceber que as regras existem como diretrizes para facilitar o relacionamento entre as pessoas. Jesus colocou a prática espiritual da misericórdia acima da do sacrifício, o que se assemelha bastante ao que os psicólogos dizem a respeito da evolução moral. A misericórdia sempre leva em conta a outra pessoa. O sacrifício pode às vezes ser apenas para nós mesmos. Rituais religiosos. Fazei isto para vos lembrardes de mim. 1 Coríntios 11, 24. Catarina e Brandon procuravam o aconselhamento conjugal para melhorar o casamento. Eles sabiam que se amavam e tinham orgulho da maneira como os filhos estavam crescendo, mas achavam que as coisas poderiam ser melhores entre eles. Catherine vinha de uma família que costumava se expressar emocionalmente e estava acostumada a demonstrações de afeto e de raiva. A família de Brandon era muito mais reservada. Para ele, o que falamos tem pouco valor. O que conta são as nossas ações. Muitas vezes, Catherine tentava fazer com que Brandon expressasse seus sentimentos para que ela pudesse sentir-se amada. Brandon, porém, achava que a melhor forma de demonstrar amor era através de seus atos. Às vezes eu preciso saber como você se sente, insistia Catherine. Eu me casei com você, não casei? Brandon respondia. Por que você acha que fiz isso? Durante a terapia, descobrimos um ritual interessante para ajudar o casamento de Catherine e Brandon. Se ele queria demonstrar seus sentimentos através das ações, precisava agir de uma maneira que tivesse significado para Catherine. Ele sabia quando ela estava triste, mas com frequência não tinha a menor ideia do que fazer para ajudá-la. Conversando, descobrimos o ritual do abraço carinhoso. O abraço não tinha a intenção de transmitir um desejo sexual ou evitar uma conversa. O objetivo era simplesmente enviar para Catherine a mensagem de que Brandon a amava. Depois de um tempo, Catherine e Brandon disseram que o abraço carinhoso se tornara um importante ritual capaz de ajudá-los a atravessar momentos difíceis. Às vezes eles não sabiam como exprimir por meio de palavras o que estavam sentindo, e era nessas ocasiões que o abraço conseguia expressar a ligação significativa que ambos desejavam. Assim como a intenção de Jesus era que os rituais fossem usados para que nós lembrássemos de Deus, nós também podemos utilizá-los para manter vivo na mente o amor que sentimos uns pelos outros.
O ritual é uma ação concreta que simboliza uma realidade espiritual. Jesus acreditava que os rituais religiosos eram positivos quando usados para nos lembrar que temos um relacionamento com Deus e com os outros, mesmo nos momentos em que isso é difícil. Temos tendência ao esquecimento e muitas vezes realizamos rituais de forma puramente mecânica, esvaziando-os do conteúdo. Jesus sabia que todos temos momentos em que precisamos de algo palpável que nos faça lembrar o valor dos nossos relacionamentos. Às vezes precisamos de demonstrações físicas de que o amor existe, e os rituais concretos podem exercer essa função. Os rituais religiosos podem ser positivos desde que nos lembremos do seu objetivo. Princípio espiritual. Os rituais nos ajudam a lembrar o amor. As coisas ficam mais cinzas à medida que crescemos. Com muitas parábolas como esta, Jesus anunciava-lhes a palavra segundo podiam entender. Marcos 4:33. Os pais de Jonathan se divorciaram quando ele era pequeno e o menino passou a ver o pai apenas nos fins de semana. Ele se lembra de ficar sentado do lado de fora, na casa da mãe, esperando que o pai viesse buscá-lo. Sempre sofria quando o pai se atrasava. A mãe dificultava as coisas ao fazer comentários como: Bem, acho que o seu pai tem coisas mais importantes para fazer do que estar com o próprio filho. Jonathan detestava a sensação de sentir que não era importante para o pai. Na sua mente de criança, a equação era muito simples. Se ele me amasse, estaria aqui na hora combinada. Hoje em dia, Jonathan insiste em ser pontual. Ele faz o possível para não se atrasar e espera que as pessoas o respeitem da mesma maneira. Jonathan passou a acreditar que o atraso encerra um único significado na vida, de que a pessoa atrasada não tem consideração pela outra. A exatidão de Jonathan com relação ao tempo estendeu-se para outras questões na sua vida. O fato de as pessoas serem precisas a respeito dos fatos, de sempre dizerem a verdade e manterem as promessas que fazem, por mais insignificantes que sejam, indica se elas o consideram importante ou não. Jonathan já rompeu amizades devido a incidentes que envolveram qualquer falha nessas áreas. Ele exige precisão dos seus amigos, porque esta é a única maneira que ele tem de saber se eles dão valor a ele. Infelizmente, Jonathan não compreendeu que respeitar o tempo do outro, dizer a verdade e manter as promessas são apenas símbolos e não a prova do quanto valorizamos as outras pessoas. Existem muitas razões pelas quais podemos deixar de ser precisos com o nosso tempo, palavras ou ações. Devido ao que sofreu na infância, porém, Jonathan é rígido nessas questões. Por isso, perdeu vários relacionamentos e continua a ficar desnecessariamente magoado por interpretar a pontualidade como um símbolo de desprezo e desrespeito. Jonathan coloca em atos concretos um significado que eles não têm necessariamente. A intenção de Jesus era que o simbolismo dos gestos e atitudes fosse uma coisa positiva, capaz de melhorar os relacionamentos, e não que pudesse ser usado para destruí-los. Jesus acreditava que o simbolismo religioso era útil para pessoas de todos os níveis de educação e inteligência. Ele sempre falava por meio de parábolas, para que as pessoas pudessem entender o significado dos seus ensinamentos. Fornecer às pessoas imagens concretas com as quais elas pudessem se identificar as ajudava a compreender princípios espirituais mais abstratos. Jesus era um exímio contador de histórias porque conhecia o poder do simbolismo na comunicação das ideias. A pessoa espiritualizada está em constante desenvolvimento.
Coisas que foram um dia vistas em preto e branco adquirem nuances de cinza à medida que vamos crescendo. Jesus instruiu rituais religiosos para que nos lembrássemos dele e não porque os rituais tivessem a capacidade mágica de nos tornar poderosos. Algumas pessoas fazem os gestos e repetem as palavras dos rituais sem perceber o sentido que eles encerram. Seguir regras e executar rituais sem entender que eles se destinam a favorecer o relacionamento com Deus e com outras pessoas é praticar uma religião vazia que não favorece o crescimento espiritual. Princípio espiritual. Os rituais favorecem o amor, eles não o substituem. Porque Freud odiava o fundamentalismo religioso. Eles estavam fatigados e desamparados como ovelhas sem pastor. Mateus 9,36. Dylan me procurou porque o seu casamento estava desmoronando. Era simpático e gostava de conversar, mas não entendia o que estava acontecendo. Ele se via como um sujeito divertido que simplesmente tinha se casado com uma mulher muito rígida com relação a várias coisas, especialmente ao seu hábito de beber. Eu apenas fiz a escolha errada, era a sua explicação para os problemas do seu casamento. Após várias sessões e muito incentivo e pesquisa da minha parte, Dylan e eu fizemos uma importante descoberta. Ao beber, ele não estava apenas procurando se divertir, ele se empenhava profundamente em não se sentir mal. O álcool era uma espécie de anestésico que ele usava para evitar sempre que possível os sentimentos dolorosos. Levou bastante tempo para Dylan concluir por si mesmo que era alcoólatra. No decorrer do ano seguinte, Dylan transformou-se. Começou a frequentar reuniões dos Alcoólicos Anônimos, parou de beber e tornou-se bastante religioso. Ele não se interessava por religião desde os poucos anos que passara na escola paroquial, mas algo tinha mudado para ele. Dylan conseguiu admitir que era impotente para tomar certas atitudes na vida e que, assim como precisara da ajuda de outros, precisava da ajuda de Deus. Ele tornou-se capaz de falar sobre as suas inadequações, abrir-se para as emoções que sempre desconhecera e confiar nas outras pessoas pela primeira vez na vida. O fato de Dylan compreender que estava desamparado e que precisava da ajuda de outros e de Deus modificou a sua vida. Ele sente que Deus literalmente salvou a sua vida e não tem vergonha de dizer que a religião fez dele um homem mais autêntico. Freud odiava a religião. Não creio que seja necessário abordar aqui a criação religiosa de Freud e o que fez com que ele tivesse tanta raiva da religião. Para Freud, ela era uma ilusão que as pessoas usavam para defender-se do sentimento de que estavam desamparadas no mundo. Segundo essa perspectiva, as pessoas vivem de forma superficial, escondendo-se atrás de rituais e regras religiosas, em vez de enfrentar significados e sentimentos mais profundos. Algumas pessoas, de fato, fazem isso, principalmente os fundamentalistas religiosos. Mas na vida de Dylan, a religião estava tendo o efeito oposto do que Freud imaginaria. Jesus discordaria da opinião de Freud a respeito da religião. Para ele, reconhecer a nossa impotência era um sinal de maturidade espiritual e pedir a ajuda de Deus e dos outros era a melhor coisa a ser feita. A religião não foi feita para ser uma defesa contra a sensação de desamparo. Ela é uma resposta positiva a este sentimento que nos abre a um relacionamento com alguém capaz de nos ajudar quando precisamos. Para Jesus, todos vivemos sensações de desamparo e todos necessitamos de Deus. Princípio espiritual. A saúde começa com o reconhecimento de que não somos Deus.